A paz do Senhor para os irmãos. Eu vos desejo uma boa noite. Estamos retornando agora para o nosso culto de ensino. Nós ficamos distante aí nesses últimos 15 dias por causa do culto das irmãs, que aliás é uma bênção também. Estou aqui, irmãos, para nós darmos prosseguimento à nossa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. O tema é escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Nós temos falado já, irmãos, de muitos assuntos, né? Nós falamos sobre a grande tribulação, nós falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, e o último tema que eu abordei foi o tribunal de Cristo, que fala da doutrina dos galardões que são destinados a todos os salvos. Todas as obras que nós fazemos em Cristo, elas são efetuadas sobre o fundamento que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E dessas obras, aquelas que se salvarem pelo fogo, que não forem consumidas pelo fogo, elas receberão galardão. Aquilo que for feno, palha ou madeira será consumido e o crente fica sem galardão. Então a doutrina não fala, né, de perdição, de julgamento para perdição, de julgamento moral. Mas é um tribunal que vai julgar as obras dos crentes. Nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E hoje, à noite, nós vamos falar sobre um outro tema. É um subtema da escatologia. Chama-se escatologia individual. Ou seja, o que acontece com o indivíduo após a morte. Na escatologia geral, nós falamos sobre esses temas que os irmãos já estão acompanhando. Na individual, nós vamos falar sobre o destino do indivíduo. E quando começa a escatologia individual? A escatologia individual, ela começa na morte. E a morte, ela pode estar no nosso próximo passo. Principalmente, né, irmãos, no período, na época, na situação que nós estamos vivendo hoje. Nós temos perdido, eu já perdi aí pelo menos 2 irmãos em Cristo por causa dessa situação. E são pessoas relativamente jovens, eu diria. E esses irmãos foram colhidos, acho que talvez nem esperassem por isso. Então a questão da morte para o cristão é algo muito sério, para todos os homens. Porque está escrito nas Escrituras, em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não é uma coisa fácil, não é algo que você possa contornar ou vencer. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quanto poder você tem. O homem está destinado à morte. E essa é a essência da escatologia individual. Algumas perguntas, né, elas vão procurar ser respondidas ao longo desse estudo. As que não forem, eu peço perdão, talvez por questão de tempo, não deu tempo de responder. Mas vamos lá. Quem estiver vivo quando Cristo voltar, o que vai acontecer com ele? Quem já morreu, vai para algum lugar específico? Ou já vai direto para o céu ou para o inferno? A pessoa fica dormindo ou fica consciente depois de morta? A alma dos não salvos morrerá? E dentre outras perguntas que nós vamos procurar responder aí. Então, irmãos, os textos chave para o entendimento dessa doutrina, desse estudo, eles estão em Hebreus 9, 27, que eu acabei de citar, que aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, e principalmente, irmãos, em Lucas 16, 19 e 31, em que Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Não é parábola. Por que isso não é uma parábola, embora algumas traduções antigas da palavra de Deus elas chamam de parábola? Por que não é? Não é porque tem nome próprio. Nenhuma parábola pode ter nome próprio. Então essa regra foi desrespeitada. Então não é uma parábola, é uma história. Então nós vamos ler aqui com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro,
coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Deu nome ao mendigo. Se deu nome ao mendigo, é uma história. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, outro nome próprio. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Irmãos, eu quero fazer algumas considerações nesse texto, depois a gente vai voltar nele, mas algumas. A principal é que o rico não é chamado pelo nome. Eu acredito que é proposital no texto bíblico, porque é como se a pessoa que morre sem Cristo, ou morre fora dos caminhos do Senhor, ou morre fora da verdade, da revelação de Deus, ela perdesse sua identidade após a morte. A sua identidade não serve mais. Veja isso. Ele não é chamado pelo nome nenhuma vez. Sendo que a história, não é parábola, ela chama Abraão e Lázaro pelo nome. Entenderam? E o rico, ela chama Moisés pelo nome, e ao rico, porém, não é dito nada a respeito da sua identidade. É triste. Continuando. Então a gente já teve aí uma afirmação bíblica a respeito da morte. Qual é a afirmação bíblica a respeito da morte? A consciência humana, a alma humana e o espírito humano, eles sobrevivem após a morte do corpo físico. Por isso que na Bíblia, a morte, ela não tem tanto o sentido de aniquilação. Ela tem um sentido primário de separação. Então o que é a morte? É separação da substância espiritual do homem, da sua consciência imaterial, do seu corpo físico, que se degrada após a saída do espírito. É preocupante. Então essa é a grande questão central de todas as religiões, irmãos. O homem é imaterial e ele sobrevive após a morte do seu corpo físico. Então por isso que existem religiões no mundo. Essa situação, essa verdade bíblica, ela está na alma dos povos. E ela é independente do povo ser bíblico ou não. Todas as civilizações antigas, as tribos antigas, elas têm lendas e elas têm histórias relacionadas à vida após a morte. Eles acreditavam piamente que sobreviveriam após a morte do seu corpo físico. Isso é uma crença histórica.
no nosso século, por causa do avanço da ciência e do materialismo na ciência, porque a base da ciência ela é essencialmente materialista, é tudo aquilo que pode ser tocado, medido, pesado, experimentado fisicamente. A ciência não trata de metafísica. Então, por causa da crença científica, os homens, muitos deles deixaram de acreditar na vida após a morte. Mas a realidade histórica, filosófica, aquilo que está na consciência de cada homem, diz o contrário. Então, antes até de continuar no estudo, queria fazer algumas observações que eu anotei aqui. O ser humano, ele busca pela imortalidade. Se você quiser saber melhor sobre isso, sobre como a ciência tem avançado na busca da imortalidade do corpo físico, eu vou sugerir para você um livro. É o Homo Deus, de Yuval Noah Harari. O Homo Deus, de Yuval Noah Harari. E ali ele fala das pesquisas relacionadas, entre outras coisas, né, entre outros temas, relacionados ao homem, querendo deixar de ser o Homo sapiens e busca ser o Homo Deus, ou imortal. Então ele fala que as pessoas que tiverem mais condições financeiras, os ricos desse mundo, eles estão pesquisando uma forma de garantir a imortalidade do seu corpo. É interessante essa pesquisa, é interessante esse livro, recomendo aos irmãos. Outro ponto que eu gostaria de recomendar a pesquisa aos irmãos para poderem entender melhor essa questão da morte são as EQMs. Pesquisem sobre as EQMs, são experiências de quase morte. Então, o que dizem essas pesquisas? Eu vou trazer para vocês aqui algumas observações gerais. 1 em cada 10 já passou por isso. 1 em cada 10 pessoas foram internadas com problemas em sua vida física, doenças, experimentaram isso. O que é EQM? É um conjunto de visões e sensações frequentemente associada a situações de morte iminente. Projeção da consciência ou projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual em que uma pessoa fora de seu corpo tem acesso a uma outra realidade intercalada com a nossa realidade. Então seria, irmãos, a pessoa ela está lá sendo operada ou está numa UTI e de repente ela se vê flutuando sobre o seu corpo e ela vê os médicos, ela vê a UTI, ela vê o corpo dela e muitas vezes ela está ali numa situação de morte clínica e ela sai dali e ela acaba enxergando o paraíso, acaba enxergando pessoas que já faleceram, acaba entrando num túnel onde ela vê uma luz. Enfim, essas experiências são muito comuns. E elas têm acontecido principalmente após a década de 60, quando a medicina ela conseguiu dar um suporte melhor ao corpo, né? A pessoa está lá em coma e ela com respiradores, através dos respiradores, ela consegue, mesmo num estado às vezes grave, ela consegue manter a vida da pessoa de forma até indefinida. Muita gente está em coma aí há 10 anos, 15 anos, 1 ano, meses, enfim, e a vida da pessoa é mantida. Nesses casos, a pessoa sofre morte clínica e sai do corpo, a consciência sai do corpo. E as pesquisas médicas, elas visam identificar do que se trata isso. Ninguém chegou a uma conclusão ainda. Tá? Então há muitas pesquisas em andamento, eles estão começando a levar esse problema a sério. Porque, irmãos, vida após a morte é um tabu para a ciência. E a ciência não consegue explicar como uma pessoa que está clinicamente morta, e às vezes até experimentando uma parada cerebral, para não dizer morte cerebral, consegue relatar fatos após a morte do seu corpo físico e depois voltar para o corpo físico. Então não se tem muitas experiências. Eu conheço gente que passou por isso e se converteu ao evangelho. Eu conheço pelo menos uma pessoa que, internada no hospital, faleceu, viu coisas após sua morte e depois
narrou esses fatos e se converteu ao Evangelho. É interessante pensar sobre isso. O personagem Hamlet, de William Shakespeare, disse o seguinte: ninguém jamais voltou daquele país. Essas pessoas, na verdade, elas chegaram perto, né, de visitar o além. E dali elas voltaram. Isso é um tabu para a ciência, irmãos. E a gente nem sabe se eles vão conseguir chegar a uma conclusão sobre o assunto. Porque, irmãos, o mundo metafísico, o mundo espiritual, não está ao alcance dos instrumentos científicos. E é aí que está o grande problema. Isso aqui é mais uma evidência de que pode sim existir vida após a morte. E a palavra de Deus é categórica, ela diz que existe. E nós, como salvos, nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos que existe vida após a morte. Por isso que nós orientamos a nossa vida em direção às verdades de Deus, em direção à revelação de Deus, em direção à pessoa de Cristo, para que nós tenhamos um destino eterno agradável ao lado do Senhor. Então, irmãos, continuando o assunto do ponto de vista teológico, eu abri isso como curiosidade para os irmãos. Agora, sobre o ponto de vista teológico, a pergunta, né, que a gente tenta responder é essa mesmo. Existe vida após a morte? Nós estamos respondendo que sim. A Bíblia trata como que existindo vida após a morte. Tanto que quando Jesus discutindo com os doutores da lei, ele disse o seguinte: Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz, olha, Deus é Deus de vivos e não de mortos. O que ele quis dizer com isso? Que essas pessoas históricas, importantes para a nação de Israel, estão vivas diante de Deus. A substância material delas ainda permanece viva. Agora, se elas permanecem vivas, no caso dessas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, que foi arrebatado, com corpo e tudo, e Enoque, onde elas estão? Os salvos estão com Deus. Então aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão do céu, do inferno, estado intermediário. Pela escatologia geral, a gente aprende que o inferno definitivo ainda não foi inaugurado. E qual é o nome do inferno definitivo? O nome do inferno definitivo é a Geena, ou lago de fogo e enxofre. Esse lugar que é preparado para Satanás e os seus anjos, não foi preparado para o homem pecador. Ele foi preparado originalmente para Satanás e seus anjos. E esse lugar não foi inaugurado ainda. A palavra de Deus no livro do Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta que vão inaugurar esse lugar. Ao serem derrotados por Jesus, os dois serão atirados nesse lugar e vão inaugurar o inferno definitivo. O que existe hoje é o lugar que Jesus narra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Um lugar que a Bíblia chama de Hades, em grego. E no Antigo Testamento, que é a língua, usa a língua hebraica, é chamado Sheol. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses lugares. Irmãos, primeiro vamos definir, né, o que é o estado intermediário dos mortos e o que é morte. Então vamos fazer uma revisão aí da doutrina da morte. Por que isso é importante, irmãos? Porque o estudo bíblico, ultimamente, a nossa igreja não é o caso, né? A nossa igreja, ela sempre privilegiou, o Ministério Graça Plena sempre privilegiou o estudo da palavra. Mas em muitos lugares isso não acontece mais. Então é bom a gente recordar. O que é morte? A morte só existe para o homem por causa da situação de Adão. Então a morte é o resultado do pecado de Adão e a sentença de Deus para o pecador. Deus, quando ele cria o ser humano, quando ele cria Adão, ele dá uma ordem. E ele diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 3 narra essa queda. Narra quando a mulher toma o fruto proibido da árvore e come, induzida pela serpente e trazendo morte à humanidade. E Adão também participa do mesmo ato. Então a humanidade como um todo cai em Adão. E todos nós nascemos pecadores. E todos nós estamos sentenciados à morte, física pelo menos, por causa do pecado. E morte eterna se nós não nos reconciliarmos com Deus no meio do caminho. E nós vamos falar também o que é morte eterna. Então, a morte, na Bíblia, ela se caracteriza de duas maneiras. Primeiro, como estado. É o estado do indivíduo. E segundo, como um agente, o que provoca a morte do homem. Vamos falar, a Bíblia fala de três tipos de morte. Né? Ela fala de morte física, que é a perda do corpo, a destruição do corpo. Ela fala de morte espiritual, que é a separação eterna entre o homem e Deus. E ela fala de morte eterna, que é a condenação do homem que morre em pecados, que não tem salvador. Então, o homem experimenta hoje uma espécie de morte espiritual. Porque a morte, veja, pensa em morte como separação. Morte física. Separação entre a sua substância espiritual e o seu corpo. Morte espiritual. Separação entre você e Deus. Então, quando estamos em pecado, nós estamos espiritualmente separados de Deus. As pessoas que não têm um Salvador, elas estão, que é Jesus Cristo, espiritualmente separadas de Deus desde o Éden. Porque Deus se separa do homem no Éden. Ele expulsa o homem e a mulher da sua comunhão do jardim do Éden, colocando uma espada flamejante ao redor do Éden para que o homem não retorne para lá. Simbolizando também que o homem está separado de Deus. Essa é a história bíblica. E isso é o estado de morte espiritual. Então eu já disse que a morte física é a dissolução do organismo. E a alma e o espírito, substâncias imateriais, se separam do homem. Então, irmãos, na criação do homem, quando você lê lá no livro de Gênesis, você vê que Deus forma o homem do pó da terra. E ele sopra no homem o espírito. Espírito é ruá. E quer dizer sopro. Deus sopra. E o espírito é uma substância que veio de Deus. E essa substância que veio de Deus é uma substância que é imortal. Essa substância que veio de Deus, que compõe a minha personalidade imaterial, ela não pode morrer. E uma das evidências que ela não pode morrer é porque é o sopro de Deus. Que ao tocar no corpo humano, o homem se torna alma vivente. Então, sem entrar aí nessa questão do homem, né, muito a fundo, na antropologia bíblica, em relação ao homem, a Bíblia entende o homem, que o homem é formado por corpo, alma e espírito. E a alma passa a existir do contato do espírito com o corpo, se forma uma substância imaterial que faz a consciência do homem e que sobrevive após a morte do corpo físico. Na Bíblia, a palavra alma, ela tem vários sentidos, né? Ela tem, primeiro, alma como indivíduo, como cidadão. Está lá em Romanos 13:1. Segundo, alma no sentido biológico, isso é, o sangue da carne. Levítico 17:11, que muitos fazem confusão com isso. Terceiro, a alma como sentimento do homem. Mateus 26:38, como sede das emoções do homem. E quarto, a alma como parte imortal do homem. Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Irmãos, bomba atômica, tiro, doenças, pragas, pestes, assassinatos, eles vão destruir o corpo humano. Eles não podem tocar aquilo que é indestrutível. A alma e o espírito humanos, eles são indestrutíveis, porque o espírito o homem recebeu de Deus, e o espírito é substância imortal, imaterial, por isso não perece. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre sono da alma, ela se refere ao corpo físico. Jacó falou, irei e dormirei com os meus pais. Gênesis 37:35.
no sentido espiritual eterno, a alma não dorme, como muitos imaginam. Até algumas correntes relacionadas à teologia de algumas igrejas. Eles imaginam que, acreditam na doutrina do sono da alma, talvez até por má interpretação de alguns versículos bíblicos. Mas em Apocalipse 6 e 9, o que você vê? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam conscientes depois de morte. Esses são os mártires da grande tribulação, como já ensinamos. Essas são as pessoas que se recusarão a serem marcadas com a marca da besta, sem a qual você não pode comprar e nem vender no reino do anticristo. Então, irmãos, até eu não quero muito entrar nesse detalhe, né? Porque essas coisas mudam muito ao longo do tempo. Mas eu sei de pesquisas relacionadas a uma chave, a uma identidade que pode ser gravada na mão humana e na testa humana. Principalmente na mão. Há pessoas pesquisando isso, há empresas pesquisando isso. Você tem uma identidade mundial, um CPF internacional, né? Uma identidade onde ali tudo estará relacionado com você. Até mesmo falam de criptomoedas relacionadas a serem gravadas no corpo humano. Hoje a criptomoeda ela é minerada num computador. Mas eles falam até de usarem processos fisiológicos para a mineração de criptomoedas. Em suma, você só precisaria, irmãos, de uma marca no corpo para até fazer transação financeira, o que combina bem com o livro com o que está escrito no livro de Apocalipse sobre a marca da besta. Irmãos, por incrível que pareça, existe patente sobre esse assunto. Mas eu não quero falar sobre isso porque esses assuntos são polêmicos e a gente está só pincelando aí sobre esse negócio. E como essas pessoas vão se recusar a receber a marca, elas vão ser mortas no governo do anticristo. E aqui o profeta, ou melhor dizendo, o evangelista João, vê essas pessoas debaixo do trono de Deus. Conscientes. E ainda exigindo justiça. Bom, vamos lá. Então nós falamos aqui da morte física, que não aniquila o espírito humano, porque o espírito humano é derivado de Deus, é substância imortal, imaterial. E a morte espiritual. O que é? É o estado. O que é a morte espiritual? Ela é o estado do pecador separado de Deus. É a separação da comunhão com Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Pode ir lá conferir. Está assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, meus delitos, meus pecados, se não expiados pelo sangue de Cristo, fazem separação entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. E esse é o estado de morte espiritual. Se nós nos aproximarmos de Deus com o nosso coração sincero e arrependido, nós saímos desse estado de morte espiritual. Morte eterna. É a eterna separação da presença de Deus. A impossibilidade de arrependimento e perdão. Portanto, não há solução para esse tipo de morte. É chamada de segunda morte, porque a primeira é física. A segunda é a eterna separação de Deus. É identificada como punição do pecado, como está lá em Romanos 6:23. Os ímpios, depois de julgados, receberão a punição da rejeição que fizeram à graça de Deus e serão lançados na geena ou lago de fogo, como está em Apocalipse 20, capítulo 14. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. É esse tipo de morte que tem sido alvo de falsas teorias que rejeitam o ensino real da Bíblia. Então, irmãos, pelo que a gente vê doutrinariamente, esses são os tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas o estado do morto, se eu e você tombarmos, para onde nós vamos?
Se uma pessoa que não conhece a Cristo tombar, para onde ela vai? Se uma criança inocente morrer, para onde ela vai? Então, irmãos, a Bíblia ela trata desse assunto. Essa história que Jesus conta sobre o Hades, ela trata desse assunto. Então, a Bíblia não nos deixa no escuro com relação a isso, né? O estado intermediário, irmãos, que faz parte da escatologia individual, é um estado para onde é que vai falar, né? Onde está minha alma e o meu espírito depois da minha morte física. Segundo o Novo Testamento, nós temos aí algumas coisas a serem consideradas. Existe um lugar. Para os antigos judeus ou hebreus, era o centro da terra. Porque o hebreu, ele concebia o universo da seguinte forma: no centro da terra está o inferno. Em cima da terra é o mundo dos vivos. Depois vem o primeiro céu, que é onde é a nossa atmosfera. O segundo céu, que é onde estão as estrelas e o sol. E o terceiro céu, que é o paraíso, onde está Deus, é o paraíso celestial, onde Deus habita. Então, na Bíblia, você sempre vai encontrar como inferno estando embaixo. Em função das últimas descobertas científicas, a gente não pode afirmar que o inferno fica no núcleo da Terra, né? A gente pode entender que o inferno é um lugar abaixo do planeta. É uma outra dimensão. E Jesus chama esse lugar de Hades nos evangelhos, em Lucas. Então, vamos lá. É o reino da morte. Bom, a questão do estado dos justos. Todos os justos, desde Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrerem, as suas almas, com exceção de Enoque e Elias, que por situação especial foram transladados até Deus, com corpo e tudo, inclusive, desciam ao paraíso, que naquele tempo constituía um compartimento do Sheol, do Hades ou Sheol, como está lá em Gênesis 37 e 35. E como também está no texto de Lucas 16. Os ímpios, as pessoas que morrem sem Deus, elas também vão para o Sheol. Iam para o Sheol. Só que elas ficavam num lugar diferente. Jesus diz que há separação. O rico morre e vai para o lugar de tormentos. Lázaro, o justo, morre e vai para o seio de Abraão, que é o paraíso, onde está Abraão e todos os santos do Antigo Testamento. E entre eles tem um abismo, aonde estão condenados os anjos que outrora não guardaram o seu principado, por isso Deus os encerrou em cadeias e em prisões até o dia de hoje, como está lá em Pedro. Então, irmãos, você tem aqui alguns lugares. Lugar de tormento, você tem o seio de Abraão e você tem o Tártaros, que em grego é onde está preso, é a prisão dos anjos que foram rebeldes, de chefes de principados que foram rebeldes, estão ali presos no Tártaros. Então você tem essas três divisões. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. É uma questão também importante entender que Hades ou Sheol na Bíblia não quer dizer necessariamente sepultura, como muitos materialistas, crentes materialistas têm falado. Olha, não existe lugar espiritual. Hades quer dizer apenas sepultura. Irmãos, saibam vocês que no original hebraico tem uma palavra específica para sepultura, que é Keber. Então, normalmente, quando o original hebraico fala de Sheol, ele está falando do além-vida, do além, do reino dos mortos. Keber é sempre usado no plural. Existem muitos túmulos, Keberes. Ele abriga ou recebe cadáveres. Está localizado em cima da terra, na superfície da terra. E é um para cada indivíduo. E é onde o homem coloca os mortos. Sheol é sempre usado no singular, como está lá em Jó 17, 15 e 16. Existe apenas um Sheol. Jamais recebe cadáveres, o que o Sheol recebe é a alma e o espírito humanos. Está localizado abaixo da terra, está em outra dimensão.
É o lugar onde está hoje muita gente. E somente Deus tem poder de enviar o homem ao Sheol. Por isso que Jesus falou, não temeis aqueles que matam o corpo. E depois não tem como matar o espírito e a alma. Temei aquele que pode lançar tanto o espírito quanto a alma, lançar a alma no Sheol, ou no Hades, ou na dimensão dos mortos, onde há pranto e ranger de dentes. Porque o rico, ele estava em tormentos naquele lugar. Então o castigo da pessoa que morre sem Cristo já começa no momento da sua morte, quando ela é destinada a um lugar de tormentos. Agora, esse lugar, Sheol e Hades, sofreu um abalo depois da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus, quando falece, nesses 3 dias, ele desce e prega aos espíritos que estão em prisão. E aí está lá em 1 Pedro 3, 18 e 20, que ele levou o cativo o cativeiro. E também em Efésios 4 e 8, ou seja, ele transladou o seio de Abraão para debaixo do altar de Deus, onde João viu as almas. Vamos entender? Então todo aquele que morre em Cristo não desce mais ao seio de Abraão, mas ele vai até o altar de Deus, onde aguarda a ressurreição do seu corpo, porque esse estado ele é intermediário, segundo nós podemos ver nas sagradas Escrituras. Então, irmãos, eu até gostaria de ler com vocês esses textos, porque há muita confusão com relação a isso. Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, 18 e 20. Nós vamos fazer algumas considerações aqui a respeito desses textos e ajudar os irmãos aí a entender melhor essa doutrina. Então tá lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 20. Diz assim a palavra: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que ela esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, até paro aqui e quero ler também Efésios, 4 aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, que fala sobre o assunto. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Então essa é a situação depois do Calvário. Antes do Calvário, morreu fora da salvação de Deus. E a salvação vem de judeus. Ou seja, não eram praticantes da lei. Morreu sem comunhão com Deus. Lugar de tormentos. Uma das 3 divisões do Hades descrita por Jesus lá em Lucas, capítulo 16. Morreu como praticante da lei, como homem temente a Deus, que tem um relacionamento com Deus. Seio de Abraão. Após a morte de Cristo, justificando os pecados, resgatando a humanidade do pecado, Jesus desce ao seio de Abraão e de lá ele tira o cativeiro. Leva todas aquelas pessoas, anuncia o que fez e leva todas aquelas pessoas para o altar de Deus, para debaixo do altar de Deus, como diz lá o livro de Apocalipse, que eu já citei aqui. Então, hoje, se você dormir em Cristo, falecer e vier a estar com Cristo, você vai estar diante do altar de Deus. É lá que ficam aqueles que aguardam a ressurreição dos seus corpos, os salvos. Ficou claro isso, irmãos? Então esse é o estado intermediário. Algumas coisas que eu quero
falar aqui antes de encerrar. Irmãos, não existe purgatório para que você, antes de chegar ao paraíso de Deus, tenha que purgar seus pecados. Irmãos, ou o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado, ou você morre sem Cristo. Não tem meio termo. Após a morte, não há o que fazer. Não adianta indulgência, não adianta você comprar passaporte para o seu pai, sua mãe que morreu sem Cristo, ou seu amigo, ou um ente querido que morreu sem Cristo, entrar no paraíso. Não vai acontecer. Isso é uma mentira. E sobre os infantes, toda criança que morre, irmãos, que falece, na idade da inocência, vai estar automaticamente com Deus. Eu, pessoalmente, repudio essa doutrina que diz que se não batizar a criança vai para o limbo, vai para um outro lugar e vai ser condenada. Isso não existe, biblicamente. Pode ter certeza disso. Biblicamente, você não vai ter provas disso. Amém? Espero que tenha ficado claro para os irmãos. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês. Dúvidas, vocês podem, quando mandarem as suas perguntas durante o próprio vídeo, eu vou procurar ver se você tem alguma dúvida e vou procurar responder da melhor maneira possível. Não nos esqueçamos, irmãos, que nós ainda estamos na quarentena e então nós temos que contribuir com as nossas ofertas diretamente na conta da igreja, que deve aparecer aqui enquanto eu falo. Eu agradeço a todos que estão aqui ouvindo, que estão acompanhando esses estudos desde o comecinho. Deus abençoe a você, meu irmão, a você, minha irmã, que tem sede da verdade, que tem sede da palavra de Deus. É um ótimo momento para aprendermos e meditarmos nessas coisas, porque essas coisas, irmãos, são eternas e são verdades eternas. Qualquer outra coisa que vá além disso é fantasia do homem. A ciência não pode explicar o destino eterno do homem. A ciência nunca terá uma prova da imortalidade da alma, mesmo porque a ciência não pode nem sequer avaliar o que é a alma. A ciência acha que a consciência humana é um produto do cérebro. Ela é feita e composta por sinais eletroquímicos, mas a palavra de Deus diz que a consciência humana é o sopro de Deus do corpo humano. A consciência humana é um ente que veio de Deus. É o Espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor em nós. Deus abençoe a todos, que Deus os abençoe mais uma vez. Fiquem com Deus, até o nosso próximo estudo. Amém.